Olá, sejam bem-vindos a mais uma ATPC da Diretoria de Ensino Sul 1. Estamos na nossa quinta ATPC dos anos iniciais do ano de 2022. Os objetivos da nossa formação de hoje é retomar a importância da análise do sistema de escrita, né? Na ATPC anterior, nós focamos nos sistemas de escrita de silábicos com valor, sem valor e pré-silábicos, e hoje a gente vai dar continuidade na formação que nós iniciamos na TPC anterior. Então, por isso, vamos retomar, né, a importância da análise desse sistema. Apresentar as informações que contribuem para o avanço dos estudantes, refletir sobre a hipótese de escrita silábica alfabética e escrita alfabética. Os conteúdos: retomada da importância da análise do sistema de escrita. Na TPC anterior, nós focamos nos alunos nas escritas pré-silábicas, silábicas sem valor e com valor. E na formação de hoje nós vamos focar um pouco, fazer essa retomada, né, da importância dessa análise e focar nas escritas silábica alfabética e escrita alfabética. Dicas que contribuem para o avanço, né, dos estudantes dentro dessas hipóteses e refletir sobre o sistema de escrita. Então a gente vai fazer a reflexão desse sistema e como fazer com que esses estudantes avancem, dando dicas aí para vocês na formação de hoje. Vamos fazer aqui nossa reflexão inicial, né? Então, nós temos aqui um quadrinho com uma sala de aula e a gente trouxe para fazer essa reflexão mesmo de como é a nossa postura, né, dentro da sala de aula diante dos conteúdos que a gente apresenta lá para os nossos estudantes. Então, a gente tem aqui no primeiro quadrinho a professora, né? Crianças, essa semana iremos estudar as regiões Sul e Nordeste. Vamos apresentar as diferenças entre elas e, oxente, finalmente vou poder contar um monte de história de minha terra. Pá, guri, e eu lá dos Pampas. Não, não, não temos tempo para essas bobagens. Mariana e Raimundo, trate de falar o português corretamente. Bom, agora abram os livros na página 45. Então, a gente trouxe essa reflexão aí para vocês, porque o que acontece? Muitas vezes a gente pega alguma referência de algum conteúdo, alguma coisa que a gente quer passar, né? E não leva em consideração os conhecimentos prévios dos nossos estudantes. Então, a gente tem aqui no caso a Mariana e o Raimundo, né? Que, como a professora vai falar da região Sul e Nordeste, a Mariana, pelo linguajar, a gente sabe que é do Sul, e o Raimundo lá do Nordeste. Então, a professora desconsiderou totalmente os conhecimentos prévios dos alunos, né? E foi fixar o seu conteúdo só lá no livro, que diz o livro referente a essas regiões. Então, fica aí para a gente refletir esse quadrinho. O que a gente pode aprender com os nossos estudantes e sair um pouquinho daquilo que está engessado ali dentro dos livros. Agora iremos trazer algumas dicas que contribuem que contribuem, né, para o avanço dos estudantes sobre o sistema de escrita. Então, dicas para fazer as crianças avançarem. Então, pensando que a nossa TPC de hoje, ela é uma continuidade da TPC anterior, onde nós tratamos a respeito do sistema de escrita, né, da hipótese de escrita pré-silábica, silábica sem valor, silábica com valor, nós também trouxemos aqui hoje algumas dicas que contribuem para o avanço na aprendizagem desses alunos. Vamos lá? Dicas para fazer as crianças avançarem. 1. Pedir para um aluno escrever macaco e para outro escrever cavalo. Diante da possibilidade de ambos apresentarem o para as duas palavras, problematizar. Como duas palavras diferentes podem ser escritas da mesma maneira, o que vocês sugerem fazer? Vamos consultar a lista de nomes da turma para ver se algum deles nos ajuda. Carolina, talvez? Então, essa situação 1 é uma possibilidade de trabalhar trabalhar com os alunos para eles compreenderem
que, dependendo da hipótese que ele esteja, ele vai utilizar, por exemplo, aqui em macaco e cavalo, as vogais que aparecem em ambas as palavras são as mesmas. Então, lançar um desafio maior para esses estudantes que se encontram na hipótese que já reconhecem. Então, silábico com valor, já escreve dessa maneira, as duas palavras têm essas vogais, né? Então, como fazer com que esses estudantes avancem? Esse tipo de intervenção é uma ótima possibilidade para fazer com que os estudantes reflitam a respeito da escrita e comecem a tentar a observar as consoantes, né? E como que eles podem fazer isso? Consultando a lista de nomes da turma para ver quais outras palavras, né, ou nomes que podem ajudar eles a escreverem, tá? 2. Organizar duplas produtivas de trabalho, reunindo uma criança com escrita silábica sem valor sonoro convencional, com um colega que apresenta uma hipótese silábica com valor sonoro. Para segundo, questione seu par sobre as letras escolhidas, a ordem, dê sugestões para melhorar a escrita. Então, quando eu faço essa dupla escrita, a estudante com escrita silábico com valor sonoro, com o aluno com escrita sem valor sonoro, esse com valor sonoro, ele vai auxiliar com que o sem valor, ele reflita a respeito da escrita dele, a maneira que ele está escrevendo, a ordem e as letras que ele usa. Tá? Então, pensando sempre naquilo que a gente sempre comenta. Eu tenho, além de verificar a hipótese, também verificar se essa dupla que eu estou formando dá certo ambos os alunos trabalharem juntos, tá? Não basta simplesmente um estar, nesse caso, no silábico sem valor e com o valor. Eu também tenho que verificar se esses dois alunos dão certo de sentarem juntos para que haja essa contribuição, tá? 3. Pedir para que o aluno leia em voz alta a lista de palavras produzida por ele. Somente fazê-lo produzir a lista não ajuda a analisar a produção, nem identificar a hipótese de escrita dele e o que pensa a respeito do sistema de escrita. Então, se eu falo simplesmente para um aluno chegar e escrever uma lista, isso não vai fazer com que ele avance em nada. Ele vai permanecer escrevendo da mesma maneira que ele acha, na hipótese que ele se encontra, tá? Então, tem que haver mais intervenções, tem que ter um objetivo além de simplesmente fazer a lista. Então, o que eu faço com essa lista? Quais intervenções, né, serão possíveis eu fazer para que esse aluno reflita no momento que ele está escrevendo ou depois que ele escreve? Será que seria interessante eu pedir para que ele faça a leitura? Né? Será que, dependendo da hipótese, ele ajuste o que ele está falando ao que ele escreveu? Né? Ou ao invés de eu pedir para ele ler somente após ele ter escrito, eu peço toda a lista, eu peço para que ele faça a leitura logo após a escrita de cada uma das palavras. Aí tudo depende da proposta que se tem naquela aula, naquele momento. 4. Orientar a leitura de textos conhecidos de memória, como parlendas e versinhos, pedindo que a turma identifique palavras que comecem ou terminem da mesma maneira, como macaco, mala, maçaneta, Maria, maricota, trazendo o desafio deles terem que olhar para outras partes das palavras para encontrar aquela que buscam. Então, aqui, como mesmo a situação já coloca, então eu coloco várias palavras que ele já tem de memória, né? Que começam, terminem com as mesmas letras, né? Para que eles possam olhar além do começo, além só do final da palavra, para que eles olhem as outras partes da palavra. 5. Organizar um ditado feito pela turma de palavras que comecem ou terminem com a mesma sílaba. Tomate, tomada, touro, touca, tobogã. Você atua como escriba, de modo a chamar a atenção da meninada para as letras usadas e desafiá-los a pensar em quais letras usar para escrever determinado som que se repete entre as palavras. 6.
Pedir para as crianças escreverem palavras que tenham partes iguais às do nome delas. Por exemplo, o menino chamado Lorenzo pode escrever lobo, louco, bolo. Mariana pode escrever macaco, banana e Maria. Para quê? Para eles conseguirem verificar, né? Começa do quais outras palavras eu consigo escrever com a mesma sílaba que tem lá no meu nome, né? Então, para eles começarem, primeiro eles identificam a letra, depois eles já passam a prestar atenção para aquela parte da palavra, para a sílaba, entendeu? Para as outras partes. Então, cada situação proposta que está sendo colocada aqui como situações, boas situações para que o aluno avance, cada uma delas pensa num determinado momento e em uma determinada situação específica para que o estudante possa avançar. 7. Propor atividades de escrita usando o teclado do computador ou as letras móveis. Assim, elimina-se o desafio de registrar as letras, pensar no desenho de cada uma e é possível focar a atenção em quais letras usar, tendo todas elas à disposição. Isso aqui é bem legal. Por quê? Porque quando a gente pede para o aluno escrever, tem aquela dificuldade de muitas vezes ele ter que ficar pensando qual a letra, né? Qual é o formato daquela letra. Porque às vezes ele sabe tudo a letrinha que ele quer, mas ele esquece o formato dessa letra, qual que é a imagem dessa letra. Então, se eu utilizo tanto as letras móveis como um recurso diferente, o teclado do computador, ele não precisa pensar na letra, ali já está disponível para ele as letras, né? Então ele só tem que olhar, pensar e já na hora buscar, para ele só pensar na maneira que ele vai escrever, para ele ainda não ter ainda que pensar em como é o desenho de cada uma das letras. Então é bem legal também, é mais uma possibilidade. Então, agora vamos ver o que não devemos fazer, o que devemos evitar na sala de aula para trabalhar com a escrita das crianças. Dar uma folha com espaços demarcados de acordo com a quantidade de letras a serem usadas na escrita de determinada palavra, junto com ela o desenho correspondente. Você delimitando já a quantidade de letra, o aluno você fica restringindo o aluno em seu pensamento sobre a escrita. Então você pode até pôr o desenho, mas uma linha contínua para ele colocar as letras que ele acha necessárias. 2. Diante da produção da criança, perguntar se ela não acha que está faltando alguma letra. Isso deve ser evitado. Por exemplo, se não falta nada em eio, menino, nesse momento, o aluno deve escrever assim: está confortável com a produção dele. Quando desafiado a colocar mais letras, pode ficar confuso e se sentir pressionado, acabando por registrar qualquer outra letra para dar a tarefa como encerrada. 3. Escrever somente as consoantes de uma palavra e colocar ao lado a figura correspondente e pedir para que a criança coloque as vogais, ou escrever somente as vogais e pedir para que a criança complete as consoantes. 4. Ler em voz alta o que a criança tiver escrito, para ela descobrir que o registro dela não faz sentido. Em vez disso, você deve pedir que ela faça a leitura, apontando com o dedo o que escreveu, sugerir buscar apoio em outras palavras e, se quiser fazer adequações, inserir letras ou fazer trocas, ela deve ter essa possibilidade. Dar cruzadinha para a criança resolver sozinha. O momento pode ser mais produtivo se for feito coletivamente. Ao conhecer as sugestões dos colegas com as hipóteses silábico-alfabética e alfabética, ela pode pensar e avançar no seu pensamento a respeito do sistema de escrita. Ditar uma palavra soletrando. Isso indica para a criança que ela deve confiar no que escutam, quando, na verdade, precisam confiar no que está escrito. A escrita não é uma transcrição oral. Se caso fosse, escrever chuva com CH ou com X.
não faria diferença. A escrita é uma representação do oral. Ao se escrever a palavra chuva, a criança deve fazer uma escolha sobre as melhores letras, interpretá-la para pensar nas possibilidades de representação. Bom, até agora a gente tem discutido um pouco sobre a importância de boas atividades que ajudem o aluno a avançar, olhando para aquelas sondagens que são feitas periodicamente, ou que o coordenador solicite para que os professores façam dentro do período de avaliação. Então, a gente quer dar significado para esse momento da sondagem e refletir em boas condições didáticas que ajude esse aluno a avançar. Todas nossas ATPCs estão com esse foco de que os meninos realmente saiam dessa situação causada pela pandemia e que avancem de modo que estejam no nível adequado dentro do seu ano sério. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas escritas, e vamos falar um pouco da escrita silábico-alfabética. É claro que você já sabe disso, e quem não sabe vai retomar um pouco. Nós vamos falar um pouco sobre essa hipótese de escrita. A criança começa a perceber que seus registros precisam ser de acordo com os pedaços sonoros das palavras, mas que é preciso observar os sonzinhos no interior das sílabas. Ao observar uma palavra, ora a criança coloca 2 ou mais letras para escrever determinada sílaba, ora volta a pensar conforme a hipótese silábica e põe apenas uma letra para uma sílaba inteira. Alguns estudiosos consideram que tal etapa de transição não constitui em si um novo nível ou uma nova hipótese, mas uma clara fase de transição. Quando a gente fala da hipótese silábico-alfabética, tem aí uma questão que muitos professores têm a intenção de colocar o menino como silábico-alfabético nos casos que os alunos já estão alfabéticos. Nós vamos discutir um pouco isso, porque como é uma fase de transição, o aluno ele está mais para o alfabético do que para o silábico com valor, porque ele agrega letras. Ele já entende que o som representa a fala, que foi dito lá na parte das dicas, né? E não é uma transcrição, mas ele já entende que para cada parte da palavra eu tenho letras que se correspondem. Ora, ele agrega, ora, ele não agrega. É uma hipótese muito complicada para a gente analisar, porque essa transição, ela às vezes deixa o professor meio confuso. Então, vamos olhar aqui e aí a gente vai falar um pouco do alfabético para depois a gente olhar alguns modelos de escrita. Vamos lá no modelo de escrita, pode avançar. Bom, aqui a gente trouxe uma escrita de um aluno que está na transição, como foi lido aí, e nessa transição entre o silábico alfabético e o alfabético, há sempre uma dúvida para o professor, porque ele fica na decisão de entender por que o menino suprime algumas letras. Mas vocês vão perceber aqui, na palavra camiseta, que ele acaba colocando o Z para S e depois ele coloca o DE. Quando você faz esse tipo de decisão, que atividade que você vai fazer? Mesma coisa para o bermuda. Vocês percebem que para o bermuda ele também suprime, né, a questão do E. Então, a gente vai perceber que para o silábico alfabético, a melhor atividade que se tem é dar as letras pertinentes a essa palavra para que ele decida como é que ele vai pôr a ordem sem tirar nenhuma letra. Então, você vai colocar letras móveis para a palavra camiseta ou para a palavra bermuda, que também cabe, e pedir para que ele ponha em ordem. A gente também pode fazer uma outra adequação, que é pegar palavras de nomes que estão lá na lista, como Roseli, que é o S com som de Z, como Rose, como José. Essas palavras ajudam o aluno a fazer essa discussão, e aí ele vai entrar numa transição aí de perceber que ele precisa escolher palavras certas para se tornar a palavra camiseta ou a palavra bermuda.
E a gente traz aqui uma informação que essa atividade só serve para o silábico alfabético ou para o alfabético, se eu quero trabalhar erros ortográficos. Não serve para as crianças que estão na fase com hipótese restrita. A fase restrita é pré-silábico, silábico sem valor, silábico com valor. Por quê? Porque se o menino entende que para camiseta eu uso 3 letras, se ele for silábico alfabético, silábico com valor, ele vai pegar 3 letras e abandonar as demais, então não ajuda, certo? Mas para o silábico alfabético e para o alfabético, quando você quer trabalhar erros ortográficos para o alfabético ou para o silábico alfabético, você quer trazer essa discussão sobre o bermuda, que ele suprime aí, o camiseta que ele coloca Z, então a gente consegue aí fazer esse tipo de atividade, certo? Seguindo. Quando chega na questão do alfabético, e aí a gente começa a discutir com vocês como é importante vocês perceberem essa transição. No caso do aluno da escrita alfabética, ele já coloca todas as letras pertinentes, e aí ele tem um problema que deve estar focado no processo de ensino, ou seja, está na função do professor olhar o que ele vai fazer quando o aluno começa a discutir, escrever letras e que tem problemas com o que vocês chamam de erros ortográficos, né? Para cada escrita, você tem grafema e fonema, e aí ele já sabe que ele, para grafar, ele usa todos os fonemas pertinentes a essa palavra. Isso é interessante quando ele já chega nessa fase. Mas aí a gente tem algumas atividades que são pertinentes a essa fase de escrita, porque aí você fala, não, mas ele tem erros ortográficos, então eu só tenho um aluno listabético, ele escreve, mas não lê e tal, então a gente vai trabalhar agora só com o sistema de escrita. Mais para frente a gente pode trabalhar um pouco a questão da leitura, tá bom? Mas hoje a gente está falando de sistema de escrita alfabético para o aluno avançar. Nesse caso aqui, ele tem um problema aí no camiseta que ele escreve com Z, que é um som que, como o som representa a fala, você percebe que a palavra você consegue ler. Em qualquer, mesmo os mais letrados, você apresenta essa sondagem e a pessoa lê sem problema nenhum. Então, nós precisamos trabalhar agora com as questões de palavras que têm sons diferentes, ou seja, toda vogal, no caso de camiseta, S com som de Z, entre vogais você escreve com S, mas em outros momentos escreve com Z, né? Então, como é que a gente coloca essa questão aí? É trabalhando a leitura para o aluno, mas também trabalhando palavras que não pode errar mais e apresentar a regra. Quando eu apresento a regra para o aluno, a gente pode fazer um mural de regras, por exemplo, palavras entre vogais, é som de S, mas eu escrevo, é som de Z, mas eu escrevo com S. Então, fazer esse tipo de mural com palavras que não pode errar mais, para o alfabético, fica um local onde ele vai fazer a busca dessa informação. É interessante trabalhar com dicionário? Para o alfabético, sim, sim, é importante. É importante também trabalhar dentro dos textos que estão no material, tanto do Aprender Sempre quanto do Ler e Escrever, do Currículo em Ação, também chamar a atenção do aluno para essa questão. E lá no pijama, olha como ele faz, ele resolve o problema dele, né? O J e o G também são problemas de grafema-fonema, tem uma regra aí, né? Então, o professor precisa ensinar, e ele tem a questão da nasalização, que ele acaba colocando aí o gão, né? Pijama. Então, todas essas questões de nasalização, a gente tem que também ajudar esse menino a avançar. Por outro lado, nas palavras tênis e boné, ele escreve sem problema nenhum, faltou aí um acento, mas a gente precisa trabalhar, então, com acentuação também. Então, toda essa questão do alfabético está na concepção do professor de trabalhar. Então, Cláudia, mas eu tenho aí um monte de aluno com dificuldade, como é que eu faço isso? Eu não tenho como ficar trabalhando com um aluno ao mesmo tempo. Mas quando eu estou trabalhando com um, lembra que a gente trabalhou lá na primeira TPC, ou na segunda a gente apresentou a escrita coletiva na lousa? Quando você trabalha com escrita coletiva, você também pode decidir fazer escritas coletivas para os alfabéticos e trazer essa discussão para todo mundo. Enquanto um está aprendendo sentado, o olho também, você coloca o olho do aluno onde ele tem que estar.
Então, diante dessa discussão, tanto para o alfabético como para o silábico alfabético, é importante que o professor tenha decisões a tomar. Nós vamos falar um pouco disso agora daqui para frente. Vocês precisam entender que a sondagem, ela não é um momento único. Ah, fiz a sondagem, ponho no portfólio, entrego para o coordenador e acabou. Não. Essas escritas, elas fazem parte de um momento de decisão para eu tomar quais atividades, em que momento, que situação didática que eu vou discutir. E é nessa questão que a gente vai agora falar um pouquinho sobre a Emília Ferreira, o que ela diz nos seus estudos. Existem outros autores? Sim, mas nós decidimos nessa TPC falar um pouco disso. Então, como a Cláudia colocou, a Emília Ferreira traz aqui para a gente, né? Quando uma criança escreve tal como acredita que poderia ou deveria escrever certo conjunto de palavras, está oferecendo um valiosíssimo documento que necessita ser interpretado para ser avaliado. Aprender a lê-las, interpretá-las, é um longo aprendizado que requer uma atitude teórica definida. Então, como a Cláudia colocou para a gente, não adianta o meu aluno escrever, eu montar o meu portfólio e depois deixar lá na sala da coordenação. O professor precisa usar esse material como apoio para fazer a avaliação desse sistema desse estudante. Como que ele está? Ele avançou? Ele não avançou? O que eu vou fazer com a escrita desse estudante? Como eu vou poder planejar as minhas aulas para poder fazer com que ele avance? Então, pensando no que a Emília Ferreira trouxe aqui para a gente mostra para vocês aqui um gráfico. Então, vamos imaginar que esse gráfico são os estudantes que eu tenho lá na minha sala. Eu vou ter alunos que vão estar em diferentes níveis, né, de ensino. Aqui a gente colocou abaixo do básico, básico, adequado e avançado, mas a gente também pode representar ele ou pensar nisso como os sistemas de escrita. Então, eu posso colocar lá o meu aluno pré-silábico, o silábico com valor, o sem valor, o alfabético ou silábico alfabético. Então, quando eu penso nisso, eu vou ter diferentes níveis dentro da minha sala de aula e de acordo com o ano que eu estou ministrando a aula, esse aluno vai estar num nível. Por exemplo, se eu tiver um aluno aqui no nível de escrita silábica com valor e ele está no primeiro ano, dependendo do período do ano, ele pode estar no básico. Se eu já tiver esse aluno com a escrita silábico com valor num terceiro, quarto ano, eu já vou considerar ele aqui no abaixo do básico. Então, por que a gente está apresentando esse gráfico? O professor precisa fazer a avaliação do conhecimento do aluno, da escrita, do que ele sabe, para a gente usar isso não só dentro da nossa sala de aula, também nos reagrupamentos da recuperação, do reforço da recuperação. Então, eu preciso entender qual é o nível que o meu estudante está, se ele está ali no abaixo do básico, no adequado ou no avançado, na questão da escrita, de acordo com o meu ano, para eu conseguir fazer o meu reagrupamento e, dentro disso, o projeto de recuperação e reforço, como eu coloquei para vocês. Eu tenho um aluno que não é alfabético lá no quarto, quinto ano, eu vou encaixar ele em determinado nível aqui da minha sala. E isso me ajuda a reagrupar. Por que isso é importante? Quando eu faço essa análise e vou montar o meu reagrupamento, como a gente já apresentou para vocês, não adianta eu colocar um aluno que é silábico alfabético para trabalhar com um aluno pré-silábico. Eu preciso saber os níveis para, na hora do reagrupamento, eu reagrupar os níveis que estão ali próximos, para que um auxilie o outro e, ao mesmo tempo, eles consigam ter esse avanço. O aluno avançou, eu reagrupo de novo. Então, é importante o professor, além desse reagrupamento, pensar em que atividade ele está apresentando lá para o seu estudante. Por quê? Para o meu aluno não ficar ali, como a gente tem aqui nos emojis, né? Meu aluno, ele está ali no básico, ele está confortável, ele está feliz, ele dá conta daquilo que eu estou apresentando, daquela atividade. Se eu dou algo que foge daquilo que o meu aluno consegue fazer, eu posso deixar ele ou desestimulado ou assustado. E a mesma coisa acontece com um aluno que está num nível avançado. Se eu dou algo muito simples para ele, ele não vai ter o desafio. Então, eu preciso pensar em toda essa estrutura, na análise do sistema de escrita, como eu vou fazer os reagrupamentos e que tipo de atividade eu vou apresentar
para desafiar, estimular e melhorar ali a aprendizagem do meu estudante. Então, a gente tem aqui alguns princípios didáticos que determinam uma boa situação de aprendizagem. Como que eu vou fazer com que os meus alunos avancem, né? Então, os alunos precisam pôr em jogo tudo aquilo que eles sabem, pensam sobre o que quer se ensinar. Então, o professor precisa dar atividades para que o aluno coloque ali em prática, em jogo, tudo aquilo que ele sabe. Ele sabe o alfabeto, ele já sabe as sílabas, ele já consegue ordenar as palavras, então o professor precisa pensar nessas atividades. Os alunos têm problemas a resolver e decisões a tomar em função ao que se propõe a produzir. Então, o professor deu ali um problema, o aluno vai ter que tomar uma decisão e resolver e ver como que ele vai fazer a produção dessa palavra. A organização da tarefa pelo professor garante a máxima circulação de informação possível. Então, o professor ele precisa fazer toda aquela análise que a gente colocou anteriormente e precisa organizar essa tarefa de modo que esse aluno tenha essa informação e o conteúdo trabalhado tem que manter suas características de objeto sociocultural real, sem se transformar em objeto escolar vazio e significado cultural. Então, quando eu vou aplicar as atividades, aquilo precisa fazer sentido para o nosso estudante. Como a gente já apresentou para vocês, a gente deu como sugestão lá na recuperação o salão de beleza. Por que a gente deu salão de beleza? Toda criança tem em casa, ou a maioria, uma mãe que usa um secador, todos usam um pente. Em algum momento, eles vão se arrumar em um salão de beleza para algum evento, alguma festa, algum aniversário. Então, é algo que faz parte do cotidiano do meu estudante. Eu preciso buscar estratégias de que o que ele está aprendendo faça sentido para ele também. Não adianta eu buscar uma atividade ou uma sequência que para ele não vai fazer sentido. Então, eu preciso trazer, como a gente colocou lá no início para vocês a tirinha, um conteúdo que faça parte do cotidiano do estudante. Lá no caso da Mariana e do Raimundo, eram as regiões que eles vieram, só que a professora não levou em consideração aquilo que eles sabiam, os saberes deles, né? E isso é muito importante. Quando o aluno vê que aquilo faz sentido e tem um significado, o aprendizado dele é bem melhor e bem mais significativo, e ele se interessa mais por aquilo que o professor está apresentando. Outra coisa que a gente tem que ter também bem claro é em questão às aulas de recuperação. Não adianta eu aplicar as mesmas atividades que eu aplico na sala regular na recuperação, porque vai ficar o mais do mesmo. Então, eu tenho que buscar estratégias diferenciadas para com que esse estudante ele avance lá nas suas hipóteses. Só lembrando que a gente tem conversado muito com os coordenadores, com os professores, sobre a questão de ter um contexto comunicativo, né? O projeto é um contexto comunicativo, ele tem começo, meio e fim. Então, atividades isoladas para recuperação e reforço, ele não dá conta. Tá? Então, a gente tem trazido isso com muita força. Mas eu quero, então, utilizar os projetos do LER. Algumas escolas estão fazendo aí, do currículo em ação. Tudo bem, desde que tenha um contexto comunicativo. Trabalhar folhinhas isoladas, atividades de blog, atividades que imprimam, mas que não tem nenhum contexto comunicativo, não tem começo, meio e fim. O aluno está fazendo isso, daqui a pouquinho ele está fazendo outra coisa. Isso não aprende. Esses princípios didáticos, eles estão no livro Diálogo e Aprendizagem da Thelma Vaz. É interessante que vocês leiam esse livro, e ele traz aí a consideração de que todos os princípios didáticos que fazem sentido para a aprendizagem do aluno e para que ele avance, tenham um planejamento, né? Então, a gente vai seguir aqui, fechando a nossa formação, para dizer para vocês que é muito importante a gente ter algumas decisões enquanto nós somos professores. Nós que somos professores, não podemos abrir mão de que o processo de ensino está na nossa mão e o processo de aprendizagem está na mão do aluno. O que o professor faz para que o aluno aprenda, né? Então, vamos lá. A atuação do professor torna-se necessária para que os alunos avancem, aprendam e desenvolvam suas competências.
Em situações didáticas planejadas, com objetivo previamente definidos, em tarefas que propõem desafios, com organização das formas de trabalho, previsão de tempo a ser utilizado e intenções pedagógicas constantes. Mas como isso se realiza na prática pedagógica? Como realmente realizar intervenções pedagógicas adequadas para que os alunos avancem em seus conhecimentos? O que se deve levar em conta para que a aprendizagem realmente ocorra? Livro Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, de Thelma Vaz. Nessa questão aqui, eu acho que a gente discute bastante a importância de planejar, né? Então, quais as ações que a gente tem toda semana, que muitos não gostam, né? Que é fazer a rotina. A rotina é uma situação planejada, é olhar para o que foi feito a semana anterior e revisitar e falar, bom, o aluno não melhorou, não avançou, então quantas vezes na semana eu vou colocar sistema de escrita para os que não avançam? Quantas vezes eu vou colocar sistema de escrita para aqueles que já estão numa hipótese que precisa de uma intervenção? É olhar para a rotina e dar significado para esse documento, não como uma situação obrigatória, mas como uma situação de planejamento. Isso a gente faz todo dia. Né? Quando você levanta e fala, hoje eu vou dar aula, de tarde eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não é uma rotina? É. Agora, na sala de aula, é mais sério ainda, porque a gente, como a Aline apresentou lá, os diferentes níveis, os alunos dependem de uma situação planejada que realmente dê conta para esses meninos avançarem. Então, a rotina, ela faz parte do cotidiano da sala de aula e faz parte de uma decisão do professor para resolver problemas. Se a gente não faz essa rotina, a gente, não, mas eu já sei, eu tenho meu caderninho, eu já sei o que é para fazer. Mas eu tenho que olhar para o que foi feito, revisitar quais os alunos que precisam avançar e quantos dias, quantas aulas de língua portuguesa eu vou decidir para os materiais, quantas aulas de língua portuguesa eu vou decidir para leitura, quantas essas aulas de língua portuguesa eu vou decidir para o sistema de escrita. Lembrando que, enquanto eu tiver um aluno não alfabético, ele tem que estar previsto na rotina. Né? Então, a gente sabe que o coordenador pede isso para vocês, a gente sabe que vocês fazem, mas a gente tem que entender que não é um documento burocrático, ele é um documento pedagógico que está a serviço da aprendizagem. E muitos de vocês talvez podem falar, mas eu sempre dei aula e nunca precisei de rotina. Não, mas agora você precisa entender que nós estamos num momento em que a concepção de ensino não é fazer atividade pela atividade, mas é fazer atividades que facilitem e que favoreçam a aprendizagem. E antigamente a gente tinha a sequência do livro didático, começava na página 1, terminava na página 200, independente do aluno estar conseguindo ou não, você tinha um programa. Hoje você olha esse programa, mas você prevê na sua rotina quais são as ações que você precisa realizar dentro do ponto de vista do ensino para que isso realmente aconteça. Tá? Então, nós precisamos realmente considerar que a aprendizagem ela faz parte de uma situação planejada, ok? Diante disso, a gente está indicando aí esse livro, que todo mundo tem aí na sua biblioteca. A gente tem umas sugestões de leitura bem interessante aqui, que muitas escolas receberam, tá? E colocamos aqui um link de um vídeo que a gente não dá conta de passar aqui para vocês, mas que a gente acha que faz muito sentido vocês assistirem, principalmente ou o professor que é de escola regular, selecionar esse vídeo para estudo, e quem está nas escolas PEI tem aí o momento de desdobramento, é um vídeo curto da Bia Gouveia, que faz parte da nova escola. Esse vídeo ele mostra uma situação de aprendizagem de sala de aula, em que o professor decide, dentro de um processo comunicativo, ou seja, um projeto, fazer atividade diferenciada para alunos, tá? Dentro da sua própria sala de aula. E a gente também pode fazer a mesma coisa no projeto de recuperação e reforço. Esse vídeo vale muito a pena assistir, ele está no YouTube, faz um tempo que a gente já passou com os coordenadores, e talvez alguns já tenham assistido, mas revisitem olhando para quais
decisões a professora Bia tem e como que ela age em diferentes tipos de grupo. Fica aí a nossa sugestão para estudo, tá bom? Seguindo aqui, vocês têm um apontamento de presença na plataforma sede. Lembrando que, como a nossa TPC sempre é postada na segunda-feira, vocês sempre procuram a data da segunda, independente do dia que você vai assistir, tá? Se você for assistir na sexta, procura a data que foi postada na segunda-feira, tá bom? Bom, terminamos a nossa formação, agradecendo a participação de vocês. Esse momento de estudo é super importante. Para nós é muito valioso estarmos falando com vocês, ratificando a ação do coordenador, ratificando aquilo que a Secretaria de Educação quer. O que nós queremos com essa formação e com as demais que virão é que os nossos estudantes avancem, que alcancem aí um momento pleno de ser um cidadão na comunidade onde vive, como atuante, lendo, escrevendo, produzindo e sendo aí dentro do mercado de trabalho bem inserido. Bom trabalho a todos e até a próxima.